Olá, meu nome é Ana Luísa, esse é o meu primeiro vídeo aqui e hoje eu vim para me apresentar principalmente e já vou falando também um pouquinho do que eu gostaria de falar por aqui, né? Bem, eu moro em Ottawa, no Canadá, faz 7 meses e, bem, já faz um tempo que eu tenho vontade de ter um canal, de falar um pouquinho sobre várias questões e finalmente esse ano eu tive a iniciativa de gravar o primeiro vídeo. Eu sou professora de francês, mas na verdade a minha formação é em arquitetura. Eu sou arquiteta e urbanista e também tenho mestrado. E ao longo dos vídeos eu também vou falar um pouquinho sobre isso, sobre profissão, sobre vários questionamentos, enfim, eu tenho 33 anos e acho que já acumulei alguma experiência, né, de vida e já tenho algumas questões para falar, compartilhar. Acho que pode ajudar outras pessoas também. O intuito desse canal é falar de várias coisas que eu tenho interesse. Eu gosto muito de viagem, gosto muito de explorar a cidade, de andar, gosto de museu. E eu também gosto muito de conversar sobre coisas da vida, sobre questões internas, sobre terapia. Eu falo muito como algumas coisas evoluem, né, com a terapia e, pelo menos no meu caso, tem sido uma experiência muito boa, assim, difícil também, mas muito positiva. Eu também gosto muito de acompanhar vários influenciadores que falam de outras questões também, então pode ser que surja aí alguma coisa, sei lá, sobre questões sociais, política, enfim. Vou deixar isso em aberto, não vou prometer que eu vou falar sobre tudo isso, mas se surgir alguma questão que eu tô pensando, né, sobre a qual eu tô refletindo, pode ser que venha algum vídeo sobre isso, né? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão de morar em outro país até o momento. Acho que é um bom tema para começar o canal, mas eu não vou focar só nisso. Não pretendo ser uma influenciadora de morando fora, aquela coisa assim que só fala nisso, né? Basicamente, o que foca mais nisso. Não é o meu intuito, eu tenho muita coisa para falar sobre outras questões. E hoje eu vou começar a falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência no Canadá, e também como é que eu vim parar aqui. Eu acho que eu gosto de compartilhar essa história porque pode inspirar outras pessoas também. E, bem, para começar, né? Eu fiz um intercâmbio quando eu estava na graduação de arquitetura, né, que é a minha formação. Eu fazia na Universidade Federal de Alagoas, então era Universidade Federal e tinha várias oportunidades assim, acho que até hoje ainda deve ter, não acompanho muito bem, mas existem alguns programas de intercâmbio, né? E nessa época existiam muitos programas de intercâmbio para vários países do mundo e a gente tinha que ter alguns critérios, né? Como o próprio Enem, que na verdade nem era obrigatório quando eu entrei na faculdade, mas ainda bem que eu tinha a nota suficiente para entrar no intercâmbio, e também um certo nível da língua do país que você vai, né? Que, no caso, eu fui para a França, eu já estudava francês antes, eu sempre gostei de línguas, né? Eu sempre estudei por conta própria também, pela internet, desde adolescente, assim, quando mal não tinha nem aplicativo, essas coisas, né? Procurava mesmo os sites e estudava. Então, já estudei pela internet inglês, francês, alemão, um pouquinho de italiano quando era adolescente. E aí foi ficando mais o francês e o inglês, mas acho que o inglês é muito mais pela utilidade, mas assim, eu acho que eu gosto, sempre gostei mesmo do francês. E eu não vim de família rica, né? Então, assim, eu tive bolsas de estudo, acho que eu sempre fui muito aplicada e meio cara de pau mesmo, assim, eu sempre tive esse hábito de mandar e-mail para os lugares, ó, por favor, me dê uma bolsa, eu quero muito estudar, ou sempre me candidatar para as coisas, né, de bolsa. Então, eu fui bolsista de trabalho onde eu estudei antes da Federal, que era no Instituto Federal, né, hoje é IFE, antes era Cefet ainda. Eu já fui bolsista lá, depois eu entrei na UFAL, comecei a ser bolsista também. Então eu sempre fui muito atrás de oportunidade para trabalhar, para
ter bolsa de pesquisa, também eu tive bolsa de pesquisa, de PIBIC, né, que é iniciação científica. E aí o intercâmbio foi muito importante, assim, na minha vida, porque abriu um leque, assim, enfim, de experiência, e eu pude ver outras coisas, outras vivências, outras cidades, né? E, enfim, e aí eu passei quase um ano numa cidade do interior da França, chamada Grenoble. É fronteira, bem próximo da Itália e da Suíça. E eu tinha bolsa, né? O nome do programa era Ciência Sem Fronteira. E eu tenho vários amigos que foram por esse programa também, que conseguiram esse mesmo tipo de bolsa para outras cidades, para outros países também, Itália, Portugal, enfim, teve vários países, né? Estados Unidos também, enfim. E aí o meu intercâmbio foi menos de um ano, porque eram 2 semestres e o semestre era um pouquinho diferente do Brasil. Eu passei quase 10 meses. E, enfim, a minha experiência lá foi não só uma questão de estudo, porque eu pude vivenciar a cidade, né? Uma cidade europeia, morar numa cidade europeia, viajar também, é muito mais fácil de viajar, você pode pegar trem. A bolsa não era muito alta, mas eu economizava muito, eu não tinha ajuda da família, mas eu conseguia, sou muito organizada e financeiramente desde muito nova, então eu conseguia pagar um aluguel muito barato, eu fui para um lugar muito barato para poder sobrar dinheiro. E não tinha nem cozinha, assim, no meu apartamento. Eu tinha que usar uma cozinha do andar do prédio, que era comunitária. Enfim, eu morei num pequeno alojamento de 9 metros quadrados, né, nesse período. E pude guardar um dinheirinho e viajar. Pois bem, a minha experiência na cidade, né, era uma coisa totalmente diferente do que eu vivia em Maceió. Em Maceió eu tinha que ir para a faculdade de ônibus, eu tinha que passar 1h20 para chegar na universidade no ônibus, né, às vezes em pé, e depois voltar, e eu tinha bolsa de trabalho, tinha que ir para o local, passar várias horas, eu tinha muitos trabalhos também, a faculdade de arquitetura é muito pesada. E eu fazia também muita coisa, não me ajudava. Então eu fazia inglês, francês, cantava num coral também do Instituto Federal. E aí, antes de eu ir para o intercâmbio, eu estava realmente assim num nível de exaustão muito grande. Eu vivia doente, eu tinha esofagite, enfim. E quando eu cheguei lá na França, a vida ficou tranquila. Eu fiquei muito mais tranquila, passou a esofagite, várias alergias também que eu tinha, rinite, e eu tinha também alguns problemas de pele que passaram. Então eu via que a vida tranquila que eu levava na França mudou totalmente assim a minha vida, até o meu semblante e tal. E eu pude visitar os lugares que eu gosto, né? Por exemplo, eu gosto muito de museu, eu gosto muito de parque. E Maceió, assim, existe a praia, né, a orla, que é muito bonita, mas a vibe, a energia de uma praia é totalmente diferente de um parque, né? Uma praia, você tem aquela vibe animada de verão, sei lá, tem música alta, tem pessoas bebendo, enfim. Já o parque é outra vibe, é uma vibe, assim, tranquila, que você vai ler. Geralmente, no caso da França, né, tinha um clima mais ameno, então esse tipo de ambiente conversa muito mais comigo, assim, com o meu eu, assim, interior. Então, eu me senti muito em casa, me senti no lugar que eu deveria estar quando eu tava lá. Foi, assim, um dos anos mais felizes da minha vida, o intercâmbio. E eu podia ir andando para a universidade, eu podia viajar muito facilmente, né? As passagens de trem era, sei lá, 30 e poucos euros. Então, coisa que eu não tinha a mínima oportunidade de fazer no Brasil, em Maceió, enfim. Claro que ajudava porque eu tinha uma bolsa, né? Então, uma bolsa
de estudo, né? E eu aproveitei muito bem também os estudos. Eu paguei muitas matérias, eu paguei matérias de um mestrado. Eu era da graduação ainda no Brasil, mas lá eu fiz basicamente um mestrado. Então, foi realmente... Eu aprendi muito, foi muito bom como pessoa, como arquiteta, urbanista, né? Bem, pois bem, quando eu voltei para o Brasil, né, para Maceió, e aí que veio novamente aquela rotina, né, ir para a faculdade, pegar ônibus, não ter as oportunidades de viajar, não ter museu para ir, não ter o parque que eu queria ir, e aquela agitação, e enfim, praia, barulho. E também eu tenho muitos irmãos, eu tenho 4 irmãos, é uma família grande, né? Pai, mãe, 4 irmãos e sobrinhos, então assim, minha casa sempre foi muito agitada, a casa dos meus pais, né? Onde eu morava. E eu não tinha condições de sair para morar só, assim. E não é muito uma coisa habitual dividir apartamento com amigos, assim. Pelo menos não naquela época, talvez hoje já seja mais comum, em Maceió, pelo menos. Então, como eu estudava na mesma universidade, na mesma cidade que eu nasci, minha família mora, então não tinha sentido muito eu sair de casa, né? Mas eu sempre tive essa vontade de ter o meu cantinho, de morar só, e na França eu pude fazer isso. Então, quando eu voltei, que tudo voltou ao que era antes, né? Morar com muita gente, agitação, transporte público ruim, né? Isso não é um problema, transporte público. O problema é que ele seja ruim, né? E, entre outras coisas, eu já voltei com depressão. Na época eu não tinha noção de que era de fato uma depressão, mas hoje eu entendo que sim. E eu tive que terminar a faculdade, né? Terminei. E depois disso eu fiquei buscando maneiras de morar em outro lugar e que tivesse mais a ver comigo, com o que eu gosto, com o meu estilo de vida. E então eu apliquei para algumas vagas de mestrado na França, quando eu terminei a graduação. Eu passei em 5 seleções, né, de mestrado, porém não tinha nenhuma bolsa possível para eu ter, nenhuma bolsa de estudo. E eu não tinha condições de ir de forma alguma com o dinheiro da família, nem nada disso. Eu teria que trabalhar lá, e tudo bem, mas eu mandei várias mensagens assim para os coordenadores dos cursos perguntando, né? É possível trabalhar para se manter e tal, e ao mesmo tempo que faz o mestrado, e eles sempre respondiam, o mestrado é tempo integral, não é uma coisa muito possível, e tarará. E aí eu fiquei com medo de ir e ficar muito, muito, muito puxada, ter que fazer as duas coisas assim, né? Trabalhar muito e fazer um mestrado, né? E nessa época eu não tinha ainda essa questão do trabalho online, né? Hoje eu trabalho online como professora de francês, mas isso foi em 2019 que eu tava vendo os mestrados. Então eu acabei não indo. Mas também teve uma questão pessoal que a minha mãe faleceu nesse processo que eu tava procurando os mestrados, e eu também vi que eu não estava bem o suficiente para entrar nessa batalha tão grande que seria, né, um mestrado fora e com tanta ocupação que eu ia ter, né? Eu ainda estava fragilizada, então eu acabei fazendo mestrado no Brasil mesmo, na mesma universidade, né, Universidade Federal. E aí começou a pandemia, né, durante o mestrado. O primeiro ano eu fiz ainda frequentando, mas o segundo já era pandemia, já tinha pago as matérias e eu já estava conseguindo me manter com o francês, porque quando começou a pandemia, começou o boom de aulas online e eu fui, desde o início eu entrei nisso e continuei, então foi muito bom para mim. Eu consegui ter muito mais aluno em vários países, que um foi indicando o outro, e eu acabei conseguindo criar uma grande rede assim de alunos. E aí eu vi que eu podia me manter, né, com o francês. A princípio a ideia era seguir a carreira acadêmica na arquitetura, quem sabe me tornar professora universitária. Mas assim, já indo para o final do mestrado, eu fui vendo que talvez aquilo não fosse o que eu mais queria, de fato.
Até porque eu tenho uma sensação assim interna, faz muito tempo, que eu não tenho vontade de fazer a mesma coisa a vida inteira. E, por exemplo, eu fui bolsista, né? E quando eu vi aqueles professores ali, que já estão, sei lá, há 30 anos na universidade, eu não achava uma coisa legal. E muita gente acha, né? Tipo, estabilidade, concurso, é bom que você fica a vida toda na mesma coisa. Eu sempre tive a sensação de que era uma coisa muito ruim ficar na mesma coisa. É, eu tenho essa coisa interna de que eu gosto de mudança, eu gosto de fazer outras coisas, de explorar outras coisas mesmo. Então, me dava um certo medo de ir para essa área, né, da área acadêmica e acabar ficando presa numa coisa, fazer um concurso, passar e ficar ali 30 anos na mesma função. Eu sei que muda de matéria, muda de turma, enfim, tem umas mudanças, mas não era muito o que eu queria. E eu já queria também mudar de país, então eu não queria só fazer um intercâmbio, ou só passar um ano, fazer um pós-doc, ou fazer um doutorado fora, como acontece muito, né, nesse meio acadêmico. Eu queria realmente morar em outro lugar e poder ficar aí do jeito que eu quisesse. E então eu vi que, na verdade mesmo, eu estava tentando fazer mestrado, essas coisas, para ir embora, para conseguir uma bolsa em outro lugar e eu não consegui, fiquei no Maceió mesmo. Mas aí, com o meu namorado, agora marido, a gente foi criando algumas ideias, né? Ele já tinha vindo para o Canadá e aí ele gostou muito, assim, ele veio fazer um intercâmbio de francês aqui em 2017. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre o Canadá, mas ele falava bem, ele gostou muito, eu comecei a pesquisar e virou uma alternativa. E aí ele fez uma segunda graduação e a gente ficou esperando ele terminar para poder organizar as coisas para vir para cá. Então, desde 2023 a gente começou a organizar esse processo de visto e tal, que foi tranquilo, assim, eu posso fazer depois um outro vídeo. A gente veio por um processo chamado Express Entry, que ao pé da letra em português é entrada expressa, porque o Canadá precisa de imigrantes, principalmente imigrantes qualificados, né, em certas áreas. E por conta do meu nível de francês, né, já que o Canadá é um país bilíngue, a gente conseguiu entrar muito facilmente por esse programa e só precisou fazer basicamente uma prova de francês e teve que fazer umas documentações também, mas eu posso fazer isso em outro vídeo se vocês quiserem. Comentem aí se vocês quiserem saber um pouquinho mais desse processo. E aí a gente conseguiu e viemos ano passado, em junho. E desde que a gente tá aqui, eu tenho vivido a vida que eu queria, né? Que eu queria desde que eu morei na França. É outro país, com certeza, são outras paisagens, as cidades são diferentes, mas tem coisas que são similares e que é o que eu queria. Por exemplo, eu posso andar nas ruas tranquilamente. Claro que o Canadá também tem seus problemas, tem vários problemas sociais também. Você vê nas ruas pessoas usando drogas também. Tem questões bem problemáticas, mas o que eu tiro, assim, de coisas boas, né? A gente consegue também se isolar um pouco desses problemas, né? E eu consigo aproveitar o que eu queria. Eu posso ir para os museus. Nesse primeiro ano, morando aqui como nova residente permanente, a gente pode visitar os museus gratuitamente, então já visitei muito museu. Eu moro do lado de um grande museu, que é a Galeria Nacional, e eu sou muito fã, já fui lá, sei lá, entre 15 e 20 vezes. A gente mora também do lado de um parque magnífico, super verde, super grande, a gente já
fez muito piquenique, eu fui várias vezes também sozinha passear. E, bem, é realmente o tipo de coisa que eu gosto. As pessoas são muito tranquilas. Eu acho incrível que no verão mesmo as pessoas vão pro parque fazer piquenique e tal. Ninguém liga o som. Você só vai lá ler, fica lá de boa. Famílias, criança, enfim. E, bem, eu realmente tenho a sensação de que eu tô no lugar que eu queria, o lugar que eu deveria estar. E, além disso, eu também sou muito fã de música, principalmente música popular brasileira, eu gosto muito. Eu ia para algumas apresentações lá em Maceió. E eu também gosto muito de música clássica e jazz. E aqui eu tô podendo ir para apresentações de música clássica. Tem também um grande teatro aqui, que é um Centro Nacional de Artes, que tem muitas apresentações. E eu vou lá praticamente 2 vezes por mês. Amanhã eu tenho um concerto para ir, de Mozart. E são coisas que não tinha em Maceió, assim. Eu realmente não tinha como vivenciar isso na cidade que eu nasci. E muita gente pergunta, né? Ah, mas sua cidade é tão bonita, a cidade é tão boa, eu queria morar em Maceió e tal. E eu entendo, assim, é um lugar muito bonito mesmo. Eu acho que quando eu for passar férias lá, eu vou amar. Realmente é lindo, andar na praia, andar ali na orla. Mas eu acho que a gente tem que buscar o que dialoga com o nosso coração, assim, de fato, com o que a gente sente internamente. Eu acho que desde muito nova, assim, desde criança praticamente, eu sou muito sensível à arte, à música clássica também, e enfim, eu tenho vivências que me mostraram que o que eu gosto é desse modelo aqui, né? Pode ser que eu volte para o Brasil em algum momento, pode ser que eu deixe de gostar disso aqui, pode ser que eu prefira em algum momento retornar para o que eu vivenciava de outra maneira, né? Tudo muda, né? A gente não vai voltar igual, mas eu sinto que isso aqui é o que eu estava buscando. E eu acho que isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso. E eu acho que a gente tem que ir sempre atrás do que a gente sente que é o melhor pra gente, né? Não é fácil. Eu senti resistência de algumas pessoas, né? Assim, da família mesmo. Quando a minha mãe era viva, que eu falava isso de me mudar, ela ficava muito triste. E era muito difícil também pra mim, porque eu me sentia mal, me sentia culpada. E também depois, assim, né, falando para meus irmãos, pro meu pai, né, eu tenho sobrinhos também, então tem coisas que me fizeram refletir, poxa, mas eu vou perder a infância dos meus sobrinhos, eu vou perder o meu pai envelhecendo, né, de perto, né, eu vou perder estar de perto, mas eu tô acompanhando também, né, sempre ligando, sempre fazendo videochamada. Mas assim, não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que quem mora fora entende essa questão. Mas a gente tem que seguir os nossos sonhos, né? E ir atrás do que conversa com a gente, com a nossa alma, com nossos desejos, né? Porque eu penso muito sobre a velhice. Eu penso muito que eu não quero chegar na velhice arrependida do que eu não fiz, porque eu não tive coragem, ou porque, sei lá, porque alguém ao meu redor não queria, e eu tento não. Eu tento sempre obedecer ao que eu de fato quero. Eu tento não desistir, eu tento ter a coragem, né, de fazer as coisas. E é isso, assim, eu acho que a gente vai ter mais coisas para falar aqui. Pretendo gravar outros vídeos sobre outras questões, mas hoje eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão, a minha história, né? Sobre mudar de país. E pretendo fazer alguns vídeos aqui em Ottawa, mostrar um pouquinho da cidade,
também tô adorando conhecer as estações, né? Diferentes estações. Agora a gente tá no inverno. Eu nunca tinha tido antes essa experiência de um inverno tão frio, mas tá sendo tranquilo. A gente tem roupas adequadas e eu não preciso sair tanto de casa, né? Eu tenho trabalho online e a gente até faz feira online também, então não tem essa demanda tão grande de sair todo dia, né? Como algumas pessoas que precisam trabalhar fora. Então, pra mim, o inverno não tá sendo um problema, mas eu super entendo quando as pessoas falam que não aguentam e tal, quando precisam realmente todo dia sair. Às vezes chega a fazer sensação térmica de quase menos 30. Meu marido já pegou essa temperatura fora de casa. Eu não peguei, eu acho que eu peguei no máximo, no mínimo, no caso, menos 17. Mas com bastante roupa é bem ok, assim, dá pra viver essa experiência. Bem, é isso. Meu primeiro vídeo, sei que pode não ter sido incrivelmente bom, mas eu acho que vai ser legal essa troca aqui. E eu não tenho intuito de ser uma grande influenciadora, eu só quero falar um pouquinho sobre as coisas, sobre como eu vejo a vida. Pode ser que eu venha com alguma questão assim, sobre conhecimento pessoal ou sobre a cidade, né? Que eu sou urbanista, no fim das contas, eu gosto muito de falar sobre isso. Gosto de falar sobre línguas também. Então, é um espaço aberto aqui. E é isso, estou me apresentando para vocês hoje. Um abraço e até mais!